Hoje eu quero contar a vocês 3 histórias da minha vida. É isso aí. Não é grande coisa. Apenas 3 histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu abandonei o Reed College depois dos primeiros 6 meses. Mas então eu fiquei por lá como visitante. Por mais uns 18 meses antes de eu realmente sair. Então, por que eu saí? Tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem estudante, solteira. E ela decidiu me dar para adoção. Ela queria muito que eu fosse adotado por pessoas formadas. Então tudo estava armado para que eu fosse adotado por um advogado e sua esposa quando eu nascesse. Exceto pelo fato de que quando eu apareci, eles decidiram, no último minuto, que queriam uma menina. Então meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam um telefonema no meio da noite perguntando: "E nós temos um bebê menino que não esperávamos, vocês o querem?" Eles disseram: "É claro." Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe nunca tinha se formado na faculdade. E que meu pai nunca tinha completado o ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis da adoção. Ela só aceitou meses mais tarde quando meus pais prometeram que eu iria para a faculdade. Este foi o início da minha vida. E 17 anos depois eu fui para a faculdade. Mas, inocentemente escolhi uma faculdade que era quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais estavam sendo gastas na minha educação superior. Depois de 6 meses, eu não podia ver valor naquilo. Eu não tinha ideia do que queria fazer com a minha vida. E nenhuma ideia de como a faculdade iria me ajudar a descobrir isso. E lá estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais tinham juntado por toda a sua vida. Então eu decidi largar a faculdade e acreditar que tudo ficaria ok. Foi muito assustador naquela época. Mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que já fiz. No minuto em que larguei, eu pude parar de assistir às matérias obrigatórias que não me interessavam. E comecei a frequentar aquelas que pareciam interessantes. Não foi tudo assim romântico. Eu não tinha um quarto no dormitório. Por isso eu dormia no chão do quarto de amigos. Eu retornava garrafas de Coca-Cola por 5 centavos cada para comprar comida. E andava 11 quilômetros para atravessar a cidade. Todo domingo à noite para ter uma boa refeição por semana no templo Hare Krishna. Eu adorava. E muito do que eu encontrei seguindo minha curiosidade e intuição se mostrou de valor incalculável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo: o Reed College naquele tempo oferecia talvez a melhor formação de caligrafia do país. Em todo o campus, cada pôster e cada etiqueta de gaveta foi maravilhosamente caligrafado à mão. Como eu tinha largado o curso e não tinha que assistir às aulas normais, eu decidi tomar aulas de caligrafia para aprender a fazer isso. Aprendi sobre fontes com serifa e sem serifa, sobre variar a quantidade de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna uma bela tipografia bela. Era lindo, histórico, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode capturar. E eu achei isso fascinante. Nada disso tinha sequer um lampejo de aplicação prática na minha vida. Mas 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo voltou para mim. E nós colocamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu nunca tivesse caído naquele curso na faculdade, o Mac nunca teria tido múltiplos tipos de letra ou fontes proporcionalmente espaçadas. E como o Windows simplesmente copiou o Mac, é bem provável que nenhum computador as tivesse. Se eu nunca tivesse deixado a faculdade, eu nunca teria caído naquela aula de caligrafia. E os computadores poderiam não ter a maravilhosa tipografia que tem. É claro que era impossível conectar os pontos olhando para frente quando eu estava na faculdade. Mas aquilo ficou muito, muito claro olhando para trás 10 anos depois. Mais uma vez, você não pode conectar os pontos olhando adiante. Você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos de alguma forma se ligarão no seu futuro.
Você tem que confiar em alguma coisa, sua força de vontade, destino, vida, karma. O que for. Acreditar que os pontos vão se conectar no caminho vai lhe dar a confiança para seguir seu coração. Mesmo quando ele te levar fora do caminho padrão, e isso vai fazer toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu tive sorte que eu encontrei o que eu amava fazer cedo em minha vida. Vós e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Nós trabalhamos duro, e em 10 anos a Apple cresceu de apenas nós dois. Em uma garagem há uma companhia de 2 bilhões de dólares com mais de 4.000 empregados. Nós tínhamos acabado de lançar nossa maior criação, o Macintosh. Um ano antes, e eu tinha acabado de fazer 30. E então eu fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você começou? Bem, conforme a Apple cresceu, nós contratamos alguém que eu achava que era muito talentoso para levar a empresa comigo. E para os primeiros anos as coisas correram bem. Mas então nossas visões do futuro começaram a divergir e eventualmente nós tivemos uma briga. Quando isso aconteceu, nosso conselho de administração ficou do lado dele. Então aos 30 anos eu estava fora. E muito escandalosamente fora. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta tinha ido embora. E isso foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer por alguns meses. Senti que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores. Que eu tinha deixado cair o bastão quando ele estava sendo passado para mim. Eu me encontrei com David Packard e Bob Noyce. E tentei me desculpar por ter estragado tudo daquela maneira. Eu era um fracasso público. E eu até pensei em fugir do Vale do Silício. Mas algo começou a surgir lentamente em mim e eu ainda amava o que fazia. A série de eventos na Apple não tinha mudado isso nem um pouco. Eu fui rejeitado, mas eu ainda estava apaixonado. E então eu decidi começar de novo. Eu não vi isso na época, mas acabou que ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser de novo um iniciante. Menos certezas sobre tudo. Isso me libertou para entrar num dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os 5 anos seguintes, criei uma companhia chamada Next. Outra companhia chamada Pixar. E me apaixonei por uma mulher maravilhosa que se tornou minha esposa. Pixar passou a criar o primeiro longa-metragem animado por computador do mundo. Toy Story. E é o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Em uma inacreditável guinada de eventos, a Apple comprou a Next. Eu retornei à Apple, e a tecnologia que nós desenvolvemos na Next está no coração do atual renascimento da Apple. E Laurene e eu temos uma família maravilhosa juntos. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um horrível e amargo remédio, mas acho que o paciente precisava dele. Às vezes a vida te bate na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me permitiu seguir adiante foi o amor pelo que eu fazia. Você tem que encontrar o que você ama. E isso é tão verdade para o seu trabalho quanto é para seus relacionamentos. Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de estar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que é, continue procurando. Não se acomode. Como em todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E, como qualquer grande relacionamento, só fica melhor e melhor à medida que os anos passam. Então continue procurando. Não se acomode. Minha terceira história é sobre morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que era algo assim: se você viver cada dia como se fosse o último, algum dia você com certeza estará certo. Ele deixou uma impressão em mim, e desde então, nos últimos 33 anos, eu olhei no espelho todas as manhãs. E perguntei a mim mesmo, e se hoje fosse o último dia da minha vida? Eu iria querer fazer o que estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta fosse não por muitos dias seguidos,
Eu sabia que era preciso mudar alguma coisa. Lembrar que eu estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque praticamente tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de se constranger ou falhar, estas coisas simplesmente somem em face da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração. Cerca de 1 ano atrás eu fui diagnosticado com câncer. Eu fiz um exame às 7h30 da manhã. E ele mostrava claramente um tumor no meu pâncreas. Eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que esse era quase certamente um tipo de câncer incurável. E que eu não deveria esperar viver mais do que 3 a 6 meses. Meu médico me aconselhou a ir para casa e pôr minhas coisas em ordem. O que é um código dos médicos para prepare-se para morrer. Significa tentar dizer aos seus filhos tudo o que você pensou que teria os próximos 10 anos para lhes dizer, em apenas alguns meses. Significa ter certeza que tudo está abotoado, de modo que seja o mais fácil possível para sua família. Significa dizer seu adeus. Eu vivi com aquele diagnóstico o dia inteiro. Mais tarde naquela noite eu fiz uma biópsia, onde eles enfiaram um endoscópio pela minha garganta abaixo, através do meu estômago e dentro dos meus intestinos. Colocaram uma agulha no meu pâncreas e tiraram algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha mulher, que estava lá, me disse que quando eles viram as células em um microscópio, os médicos começaram a chorar porque acabou por ser uma forma muito rara de câncer pancreático que podia ser curada com cirurgia. Eu fiz a cirurgia e, felizmente, eu estou bem agora. Este foi o mais perto que eu estive de encarar a morte. E eu espero que seja o mais perto que eu chegue por mais algumas décadas. Tendo passado por isso, agora eu posso dizer a vocês, com um pouco mais de certeza do que quando a morte era um conceito útil mais puramente intelectual. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E ainda a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. E assim é como deve ser. Porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela limpa o velho para abrir caminho para o novo. Neste momento, o novo são vocês, mas algum dia não muito distante, vocês gradualmente se tornarão o velho e serão varridos. Desculpa ser tão dramático, mas isso é bem verdade. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não fiquem preso por dogmas, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixem que o barulho da opinião dos outros calhe a sua própria voz interior. E o mais importante, tenham a coragem de seguir seu coração e intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Quando eu era jovem, havia uma publicação maravilhosa chamada The Howarth Catalog, o catálogo de todo o planeta Terra, que era uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um sujeito chamado Stuart Brand, não muito longe daqui, em Menlo Park, e ele a trouxe à vida com seu toque poético. Isso foi no final dos anos 60. Antes dos computadores pessoais e da editoração eletrônica. Então tudo foi feito com máquinas de escrever, tesouras e câmeras Polaroid. Era como o Google em forma de livro. 35 anos antes do Google aparecer, era idealista, cheio de boas ferramentas e noções. Stuart e sua equipe publicaram várias edições do The Howarth Catalog. E depois, quando ele já tinha cumprido sua missão, eles lançaram uma edição final. Era meados dos anos 70, e eu tinha a idade de vocês. Na contracapa de sua edição final, havia uma fotografia de uma estrada rural numa manhã cedo. O tipo que você poderia encontrar-se pedindo carona se fosse aventureiro. Abaixo, estavam as palavras, permaneça faminto. Permaneça tolo, ponto. Foi a mensagem de despedida deles ao terminar. Permaneça faminto. Permaneça tolos.
E eu sempre desejei isso para mim mesmo. E agora, quando vocês se formam para começar de novo, eu desejo isso para vocês.